Oi pessoal, tudo bem? Tô arrumando aqui a câmera. Então, hoje eu vim aqui para um bate-papo a respeito de algumas coisas que me perguntaram. Pediram para falar da rotina dos meninos maiores e pediram para falar sobre culpa de mãe, né? As culpas que nós mães sentimos, né? Muito comum a gente sentir culpa, né, gente? Muito, muito comum. A gente sente culpa, claro, a gente não é perfeito, a gente percebe os nossos erros e aí ou a gente tem dúvidas sobre as nossas ações, então vem aquele sentimento de culpa. Então eu vou começar o vídeo mesmo falando sobre isso, tá, gente? Sobre culpa de mãe. Isso aí é um sentimento que vem tal, e que às vezes nós mães não temos controle sobre eles. Eu também não tenho muito controle sobre o meu sentimento de culpa. Mas vamos falar agora sobre a culpa, né? O que é a culpa? Muitas vezes a culpa vem quando a gente percebe um erro. Então tem uma coisa positiva nessa culpa, né? Quando a gente olha para trás e fala, puxa, eu fui uma mãe assim, eu não me dediquei muito, eu não fiz, eu não tal, e vem aquele sentimento de culpa, né? Uma coisa aí é positivo, porque você reconheceu um erro, mas a culpa, ela não é boa. A culpa em si, ela não é boa. A culpa é o remorso, a culpa é um veneno para nossa alma. A culpa, ela é inimiga da nossa alma. Eu acredito, é uma coisa muito minha a partir das coisas que eu leio, que eu estudo e que eu escuto, mas isso não veio assim, eu não sei se isso não veio pronto pra mim, não foi alguém que me disse isso, eu não vi isso em lugar nenhum, tá? Então pode ser que eu esteja equivocada, mas eu acho que tá muito perto a culpa do pecado. Porque quando Jesus fala que não precisa mais, que nós não temos mais pecado, porque ele já veio e já passou as suas lições de amor para que nós nos baseássemos nela, para que nós conseguíssemos ser mais felizes, mais realizados, eu acredito que ele estava falando da culpa. Porque o erro, ele não tirou de nós. Nós ainda erramos, nós erramos muito, nós cometemos ainda erros de 2000 anos atrás. Então ele não vai tirar de nós o erro, porque na verdade a gente tem que construir os nossos acertos. A gente tem que construir, igual eu já falei aqui no canal, nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis. Nós conseguimos ter uma perfeição relativa nos melhorando nossas atitudes, e com isso a gente vai melhorando o nosso equilíbrio interno. Então Jesus não tirou o erro das nossas costas, porque senão nós éramos perfeitos, nós estávamos perfeitos, porque ninguém erra. O que Jesus veio tirar foi o sentimento de culpa. Aquelas pessoas daquela época, elas se sentiam muito culpadas, porque elas sabiam, porque elas ficavam recitando as leis, né, o que era certo, e fazia tudo errado, fazia tudo contrário. Então elas tinham muita culpa, o fardo era muito pesado, porque elas sabiam, elas não conseguiam, puxa, nós temos a lei, nós somos seguidores da lei, né, nós guardamos a lei e a gente faz errado. É tanto que eles tinham lá no final de cada ano, eles tinham lá uma cerimônia, um ato religioso, que eles ficavam horas e horas pedindo perdão para Deus pelos erros deles. Então eles se sentiam muito, muito culpados, né? Então eu acho que Jesus, quando veio tirar, bom, é uma outra leitura que a gente pode fazer disso. Então acho que ele veio tirar essa culpa, porque essa culpa não leva ninguém a lugar nenhum, porque a culpa, ela é pesada, ela é corrosiva e ela nos traz muitos transtornos emocionais. A culpa, não o erro em si. Então, o que a gente precisa fazer? Qual que foi a bandeira de Jesus? O arrependimento. E você não precisa se sentir culpado para você se arrepender. O arrependimento, ele é algo mais ativo, ele é uma ação. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida, mas eu sei que acontece com muita gente. Quando eu criei o Felipe e a Mel, os meus conhecimentos sobre educação eram outros. Eu estava praticamente repetindo aquilo que eu via. Um pouco a forma como eu fui educada, um pouco a forma como eu via as pessoas mais velhas educando seus filhos, e eu trouxe muito isso pra mim, muitos dizeres, muitas coisas que as pessoas falavam, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, e pessoas muito mais velhas do que eu, pessoas que já viveram em outra época, e eu estava repetindo aquilo. Então a educação que eu dei pro Felipe e pra Mel, ela foi muito autoritária, tá? Ela foi castradora, né? Eu tô falando isso pra vocês, mas não fica chocado não, que isso é muito comum, tá? É muito comum. Bom, voltando, eu tive que limpar a memória aqui do celular. Então, assim,
Muitas vezes a gente confunde isso, né? A gente fala, eu me arrependi de quando meus filhos eram pequenos, porque eu tenho isso, né, gente? Eu já vi muitas mães falando isso, mas eu também tenho isso porque eu tive filhos maiores e eu sei o quanto eu me arrependi de coisas que eu fiz pra eles que hoje eu faria diferente, né? Enfim, então às vezes as pessoas falam assim, eu me arrependi muito de ter sido assim com meus filhos, né? Hoje, se eu soubesse, eu teria sido diferente. E muitas vezes o que a gente percebe na fala das pessoas, às vezes até na minha, não é arrependimento, é culpa, né? E é igual eu falei pra vocês, a culpa não é legal, a gente não precisa sentir culpa de nada, de nada, de nada. Então hoje eu olho pra trás e a sensação é de que assim, a gente sempre, por mais que a gente acha que isso não faz sentido, eu também penso, mesmo sabendo que isso não faz sentido. Se eu voltasse 15 anos atrás, né, o Felipe tem 16 anos, 10 anos atrás que fosse, eu teria agido diferente. Não, se você voltar no tempo, você vai agir do jeito que você agiu. Por quê? Porque você vai voltar a ser aquela pessoa que você era. O aprendizado que você teve nesses 10, 15 anos, de lá pra cá, você não tinha ainda. Então você vai repetir tudo de novo. Então não faz sentido em pensar em voltar ao passado, né? Então não é desse jeito que a gente se arrepende, porque arrepender é consertar as coisas. Arrepender é você... Primeiro, o arrependimento ele passa por uma fase, você detecta o erro, nossa, eu errei, ixi, mas eu errei 10 anos atrás, e depois você repara, tá? Todo arrependimento, ele vem com o desejo de reparar. Se você não tiver o desejo de reparar, é culpa, é culpa. Mas Eide, como que eu vou reparar algo que aconteceu 10, 15 anos atrás? Eu não tenho como, eu vou voltar no tempo? Não, se você voltar, você vai repetir os mesmos erros, os mesmos equívocos. Porque se eu voltar 10, 15 anos atrás, eu sou a Eide daquela época, que não tinha internet para me ajudar, que não tinha o YouTube para me ajudar, que não tinha a espiritualidade que eu tenho hoje. A minha relação com Deus era uma, hoje ela é outra. Minha religiosidade é outra hoje. Então, não faz sentido eu ficar pensando, porque se eu voltasse, eu ia fazer assim, eu ia fazer assim, eu ia fazer assim, e você fica só no plano do pensamento, você só fica planejando aquilo que não vai ser possível você executar. E aí você sempre vai ter sofrimento, porque aí você fica vivendo uma vida que não é a realidade. Aí eu volto 15 anos atrás e fico imaginando, eu agindo diferente, eu sendo uma mãe mais amorosa, aquele dia que eu pus de castigo, eu não colocaria, eu faria assim. Você entende? Então você se distancia quilômetros da realidade, e isso faz você ficar estagnado espiritualmente falando. Sabe, nós precisamos avançar, sabe, bem-aventurados os aflitos, esse bem-aventurados é avante, marcha, vai pra frente, trabalha, vamos que você vai conseguir, você vai ser conselado. Então, nós precisamos trabalhar, é arregaçar as mangas e trabalhar, não é ficar só no plano da imaginação, como seria se... Porque você não vai voltar. Se você não vai voltar, você não vai conseguir reparar isso dessa forma. Então, como que eu vou reparar? Mas hoje meus filhos estão casados. Mas dá para ser uma mãe muito amorosa hoje com eles casados? Dá para começar do zero? Se tiver uma rixa entre nós dois, porque eu não consegui construir uma intimidade com meu filho, de mãe e filho, será que dá? É possível? Faz essa pergunta para você mesmo. Eu acredito que é. Pode ser trabalhoso, mas é. Como que eu vou? E é tudo gradativo, gente. Tudo gradativo. Não é assim, ó. Nossa, realmente, eu posso ser uma mãe assim, assim. Eu posso chegar pro meu filho e fazer isso, isso e isso. Aí você chega e faz e amanhã vocês já estão íntimos, vocês já estão numa relação de amor. Não é assim que normalmente funciona. Pode até dar certo, mas não é assim. Normalmente o trabalho é pequeno e você vai se sentir aliviada a partir do momento que você se esforçar para se aproximar do teu filho. E às vezes está tão difícil se aproximar do teu filho porque criou uma barreira entre vocês. Você não sabe mais, você não tem mais liberdade de chegar e dar um abraço e falar, olha, eu te amo muito, você é importante para mim. Você sente isso, mas você não tem coragem de falar, porque, né, vai criando-se umas paredes. Você pode chegar através dos filhos dele, você pode chegar através da sua nora, da esposa dele ou do seu genro, porque você vai conquistando ali, você vai agindo amorosamente. E eu acredito, isso é uma coisa muito minha, que isso aí você vai realmente
Quando você se propõe a isso, você realmente está arrependido. Agora, se você não se propõe a isso, se você não faz os esforços, você não se arrependeu ainda, você só está na culpa. Porque o arrependimento sincero é aquele arrependimento que me faz agir. Então, primeiro, eu vou elaborar. Ou às vezes acontece, às vezes a gente abre o nosso coração e quando a gente vê, a gente está agindo amorosamente, a gente nem precisa de um plano, mas eu posso de repente planejar. Como que eu faço para conquistar essa intimidade com meu filho de novo, essa intimidade de mãe e filho, né? Porque mãe e filho tem que ter uma certa intimidade também. Como que eu faço? Eu não tenho nem coragem, eu olho para ele, ele tá tão bonito, tão lindo, tão inteligente, passou naquele concurso, eu não tenho coragem nem de elogiar o meu filho, porque eu realmente perdi isso. Então, como que eu faço isso? Então, é isso que eu tô falando, é isso que eu quero, essa proposta que eu faço para vocês, sabe? Pensa muito, ora muito, tenta descobrir uma forma de reaproximar do teu filho. E é tão interessante que vocês podem voltar aqui e me contar depois. Um pouquinho que você fizer, se você realmente se arrependeu, mesmo que você não tenha o retorno que você quer na hora, você já vai se sentir melhor. Porque gente, não há sensação melhor do que o dever cumprido. E o nosso dever é ser mãe. A gente não é mãe só de filho até 18 anos ou 21 anos. A gente é mãe de filhos de 40 anos, de 50 anos. Não importa a idade deles, nós somos mãe. E uma vez que nós somos mães, nós queremos sim ter essa relação de mãe e filho. E se ela ficou perdida, é possível que ela seja resgatada de alguma forma. Então, às vezes você está focado no teu filho, mas você pode conquistar essa relação de novo agindo através dos filhos dele, da namorada dele, da esposa dele, ou diretamente com ele, porque eu não sei qual é a barreira, né, que existe entre vocês. Se a barreira for muito grande, você começa, como se diz, comendo pelas beiradas, né, comendo mingau pela beirada, tá? E você vai ver como isso vai te aliviar, porque isso é o arrependimento. O arrependimento, ele me faz agir. A culpa, ela me paralisa. E aí eu fico no sentimento de culpa e eu vou sofrendo, e eu posso atrair para mim uma depressão, uma síndrome do pânico. Não estou dizendo que essas doenças são fruto disso, mas eu posso atrair para mim isso porque a culpa, ela quer me castigar. Ela quer me castigar. É tipo assim, você tá errado e você tem que ser punido. O arrependimento não, o arrependimento, ele é amoroso, ele é libertador. Então, eu não dei atenção para os meus filhos como eu gostaria, mas eu posso dar hoje. Não importa se ele tem 30 anos, 40 anos, eu posso dar hoje. Não é dar presente, não. Pode também, pode, envolve presente também, mas não presente pelo presente, que esse presente seja impregnado de amor, que ele seja significativo, sabe? Eu posso, por exemplo, fazer os pratos que o meu filho gosta e chamar eles para almoçar na minha casa todo domingo. Sei lá, um almoço de domingo, prepara um prato que ele gosta, leva uma marmita, né? Olha, eu trouxe aqui pra você, eu sei que você gosta. Talvez, dependendo da relação de vocês, ele vai até ficar surpreso, né? Vai falar, você tá doente, você tá com febre? Porque a Mel já falou isso pra mim, né? Às vezes eu tenho umas atitudes assim amorosas que ela fala assim, o que deu em você? Por que você tá fazendo isso? Ela fala assim pra mim, gente. Que isso? Você tá com febre? O que deu em você? Não tem problema, não tem problema. Ela pode até, tá, obrigada, e talvez você esperava muito mais. Não tem problema, foca em você, na sua parte. E a sua parte é agir com amorosidade, porque enquanto o nosso filho está debaixo dos nossos tetos, debaixo do nosso teto e ainda nos escuta como é aqui em casa, aceita, né? Eu falo, eles aceitam, eu proíbo, eles não fazem, eu sugiro, eles acatam ou não. Enfim, quando eles são mais novos, é mais fácil a gente agir com amorosidade, tá? É muito mais fácil. Mas a partir do momento em que eles já casaram, ou que eles estão morando em outro lugar, ou que eles vão para casa só para dormir, porque eles estão envolvidos no trabalho, na faculdade, com a namorada, e você mal vê eles não comem em casa, eles não, sabe, chega domingo, eles vão sair com os amigos. Quando chega nessa fase, eu acredito, eu não sei porque eu nunca cheguei, mas vocês podem me contar, é mais difícil você ter oportunidades para trabalhar essa ação amorosa.
tá? Porque assim, não basta amar os nossos filhos, nós precisamos ter atitudes amorosas. A atitude amorosa é o que vai fazer uma boa relação. A atitude amorosa é o que vai educar os nossos filhos. A atitude amorosa é o exemplo. Quando eu tenho atitude amorosa com meus filhos, é o exemplo que eu estou passando para que ele tenha atitude amorosa com as pessoas, com a família que ele vai construir. Não é eu falar 500 vezes. Eu posso nunca ter dito para o meu filho que eu amo ele. Claro que é importante dizer, e muito importante, mas eu posso não ter dito. Mas se eu sempre ajo com amorosidade, é isso que importa. Ele pode não conhecer a frase eu te amo, mas o que vai importar são as atitudes amorosas. Então, eu acredito assim, eu tô falando pra vocês, gente, é uma coisa tão difícil, porque eu não sou da área, eu não sou profissional, mas assim, como aconteceu isso comigo, eu acho que eu fui muito autoritária com meus filhos, eu acho que eu perdi oportunidades de ter agido de forma amorosa para chegar no mesmo objetivo, eu optei em agir pela forma mais, digamos assim, mais rígida, repreendendo, brigando, do que com uma atitude amorosa, para chegar no mesmo objetivo. Talvez a amorosa ela me dê um pouco mais de trabalho, dependendo de como é a criança. Mas, então hoje eu olho para trás e me arrependo. Aí o que eu tenho que fazer hoje? Proporcionar atitudes muito amorosas com meus filhos. É isso que vai me fazer livrar da culpa. E é isso que consiste o arrependimento. Porque se eu estou arrependida, agora se ainda tá difícil, eu tô deixando para depois, se eu sei disso, mas eu tô deixando para depois, igual que tá acontecendo aqui em casa, eu sei que eu precisava ter mais, eu tenho tido muitas atitudes amorosas com meus filhos, mas eu sei que eu poderia ter mais. Muitas vezes eu olho assim no final do dia e falo, puxa, eu perdi essa oportunidade de ter agido assim com a Mel, eu perdi essa oportunidade de ter agido assim com o Felipe, e eu estou exatamente tentando resgatar essas atitudes amorosas com eles, que eu não tive muito no passado. E aí eu ainda olho pra mim, ainda vejo as minhas deficiências, sabe? Aí no outro dia eu faço um plano, eu tento fazer um plano de ação, não é que eu consigo sempre não, gente. Bom, gente, depois eu vejo direitinho onde eu parei, porque eu vou sair com a Alice agora, as crianças estão chegando, a gente vai lá buscar, tô morrendo de saudade deles. E eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa pra vocês, mas a gente vai continuar esse bate-papo, porque vocês querem que eu fale da minha relação com eles aqui, como que a gente se organiza, o cumprimento das tarefas, e eu vou voltar aqui pra falar mais pra vocês sobre isso. Não sei se é hoje, mas é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa assim que ficou no ar, porque eu pretendia falar um pouco mais, mas vou ter que parar. Aí vocês deixam a pergunta de vocês aqui, que na medida do possível eu respondo, tá bom? Eu respondo em vídeo mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.